Oi, turminha! Hoje eu vim contar para vocês a história do O Rouxinol e o Imperador. Quem escreveu esse texto foi o Hans Christian Andersen. Turminha, nesse texto eu quero que vocês prestem bastante atenção na história, porque depois vocês vão ilustrar. Vocês vão fazer o desenho contando como que a história começa, como que é o conflito da história e depois o desfecho. Também prestando bastante atenção nos personagens dessa história, tá? Então a história começa assim. O Palácio do Imperador na China era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo, construído em mármore branco. Possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecidos e cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim, estendia-se uma mata, que chegava até o mar. No interior dessa mata vivia um rouxinol, de canto único. De sua pequena garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do rouxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornarem às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata próxima ao Palácio Imperial. Dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que a maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador. Depois de lê-lo, o soberano ficou ao mesmo tempo surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais vive um rouxinol cujo canto é incomparável. E eu desconheço. Tive que ler num livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha do meu país é um pássaro de voz de ouro, e não o meu soberano palácio. Diga-me por que não fui informado. Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito em breve. Nessa noite mesmo, o rouxinol deverá cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas e interrogou o príncipe e nobres guardas, cavaleiros. Ninguém sabia da existência de tal ave. Sem nada descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o rouxinol. Talvez seja apenas uma invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações, exigiu o prodigioso rouxinol, ou naquela noite, ou o rouxinol cantava para a corte, ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer as ruas, praças e perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou: o rouxinol conheço sim. Às vezes à noite paro no bosque para ouvir um canto maravilhoso. Tem uma voz bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo? Claro que sim, excelência. Imediatamente, ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesãos para, sob orientação do serviçal, ir procurar o rouxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo. Quando ouviram um mugido, os cavaleiros pararam curiosos. Deve ser o rouxinol cantando. Que voz agradável! Esse foi o mugido de uma vaca. Riu a mulher. O rouxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula de plumas acastanhadas que saltitava entre os galhos. Ali está aquele rouxinol, o pássaro de canto comovente. O primeiro-ministro, seu séquito ficaram desapontados com o aspecto modesto do rouxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram a sua voz, todos ficaram encantados e convidaram-no para a corte. O rouxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para sua chegada. Flores por toda parte, assoalhos encerrados, brilhantes e uma gaiola toda de ouro no meio do palácio, no meio da sala do trono. Para o pequeno e ilustre cantor, sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, o rouxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito ao ilustre anfitrião, o imperador da China, começou a cantar seu canto
tão comovente, o imperador chorou. Emocionado, terminado o concerto, ele disse para o rouxinol: "Fica comigo para sempre. Para minha felicidade em troca, terá tudo o que pedir, tudo o que mais agradar, tudo o que quiser." Majestade respondeu ao passarinho: "Enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isto para mim é a recompensa maior. Não peço mais nada. Se Vossa Majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata e alegrar a sua vida com a minha voz sempre que quiser." E assim o rouxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Dava frequentemente para o seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim. Mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro, um dia o imperador da China recebeu um presente de seu amigo e o imperador do Japão um maravilhoso rouxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e os olhos rubis. Bastava girar uma pequena chave e o rouxinol mecânico cantava uma linda melodia, porém o rouxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com molas de cilindros de aço. As duas vozes não combinavam, e o imperador se aborreceu. "Que o rouxinol mecânico cante sozinho", ordenou. 30 vezes em seguida, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia sem mudar sua nota sequer. Entre os aplausos e elogios da corte que ouvia, na 31ª disse que já era o bastante e que agora que cante o rouxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata onde sempre vivera. Total liberdade, mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o rouxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem o seu rouxinol, permitiu um espetáculo em público. Muitos se deslumbraram, mas quem já ouvira a voz do rouxinol verdadeiro na mata não se convenceu. A enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros. O imperador, a cada dia que se passava, ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava em uma almofada de seda, ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto, sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu e Produzindo um ruído estranho, o imperador mandou chamar um experiente relojoeiro que encontrou uma mola quebrada e trocou, mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o rouxinol mecânico só podia cantar uma vez por ano. Para evitar que quebrasse definitivamente, o imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas, mas apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão de seu trono. Médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente, a criadagem dormia, ninguém fazia companhia ao enfermeiro. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada ao seu lado, em seu assustador manto negro, encarando silenciosamente. Entendeu que chegara a sua hora, e então se virou para o rouxinol mecânico e sussurrou: "Cante, suplico-lhe, cante, quero escutar a sua voz mais uma vez antes de morrer." Mas o rouxinol permaneceu calado, não havia ninguém que lhe desse corda, e ele sozinho não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce, enternecedora, ressoou no aposento do paralelepípedo da janela. O rouxinol verdadeiro, o passarinho, soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe um consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e quando o rouxinol se calou, pediu para que continuasse a música, se espalhou pelo amplo aposento, e a cada nota o imperador sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. "Repouse agora, majestade", disse com carinho o rouxinol. "Amanhã acordará curado." E ficou ali, com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte, o despertador. O imperador sentia-se bem e levantou. O rouxinol ainda estava no paralelepípedo da janela. "Meu salvador", disse-lhe o imperador, "fui ingrato com você ao preferir o rouxinol mecânico, mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo, se quiser, mas peço-lhe que nunca mais me abandone."
Não me peça isso, respondeu Roxinol. Vou ficar com muito gosto junto de Vossa Majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre, permita que eu viva nos bosques, virei cantar sempre que quiser, e também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem recompensa. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o Roxinol foi embora. Mais tarde, a hora em que os cortesãos e médicos empregados entraram no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-no em pé, alegre, feliz, bem disposto, e nunca souberam, nem sequer imaginaram o motivo de tal prodígio.